compartilhar com vocês aqui, que a gente vai entender o que é que nós entendemos como arte. Tá? Fiquem à vontade para usar o chat para se comunicar entre vocês, brincar, não pode ficar à vontade, tá? Agora o áudio tenta usar só quando for coisa do assunto que está sendo passado. Bem, primeiro vamos pensar o seguinte, o que é arte? Tá? Para a gente chegar a uma definição de arte, a gente precisa avaliar as produções que a história nos proporciona. Tá? A evolução, eu não digo evolução porque não é que uma arte evolui para outra, mas ela meio que gera um contraste. Tá? A gente vai ver que durante a história existe um antagonismo de ideia, ou seja, uma ideia é muito vigente neste momento e vai chegar um momento que a gente vai ter um gatilho, vai ter um gap, que vai ter a mudança desse ideal, desse tipo de arte, vai ter a quebra de paradigma, tá? Ou seja, uma quebra de uma ruptura de padrão. E geralmente ela é antagônica, ou seja, ela é o inverso daquele outro, tá? Bem, a primeira produção artística que a gente tem conhecimento, e quando eu falo em arte, nesse caso eu estou falando estritamente de arte gráfica, são as figuras rupestres, tá? O que são as figuras rupestres? Provavelmente vocês já estudaram isso na escola, tá? E eu vou passar de maneira bem breve. A produção rupestre é a produção individual dos humanos, ainda no tempo que a gente chama de tempo das cavernas, eles faziam dentro das suas cavernas, onde eram suas moradias temporárias, tá? Então, um Neandertal, um Homo sapiens, aquele período mais da pré-história, alguns homens, e quando eu estou dizendo homens, entendam o indivíduo, tá? O ser humano, ele dentro da sua própria caverna, ele desenhava nas paredes, tá? Aquele desenho era um desenho muito natural, era um desenho naturalista. Ele não tinha uma real finalidade, ou pelo menos cientificamente falando, não existe comprovações que ele desenhava aquilo para instruir alguém. A gente sabe que tanto os sapiens e principalmente os neandertais eram povos nômades, né? Eles não fincavam moradia. A gente só vai ter realmente os povos fincando moradia com o advento da agricultura, que só vai acontecer lá na Mesopotâmia, certo? Então, na pré-história, a gente tem esse tipo de produção artística, tá? Onde o indivíduo, de uma maneira bem natural, ele começava a fazer desenhos dentro da caverna. Era como se fosse, fazendo uma analogia bem básica, tá? Era como se fosse o diário daquele indivíduo. Tá? Então, ele relatava qualquer tipo de coisa, tá? Um ritual pessoal, religioso, ou uma caça que ele fez, ou um animal que ele achou que ele, primeira vez que ele viu, ele achou muito bonito, ele aí desenhava. Então, não tinha ainda uma finalidade, mas já tinha uma produção artística, já tinha uma linguagem comunicativa através de iconografias, figuras, desenhos. Beleza? Depois da arte na pré-história, a gente vai para a arte da antiguidade. Tá? A arte na antiguidade fica principalmente focada na região da Mesopotâmia, tá? Para o Ocidente. Para o Oriente, você vai ter uma presença muito grande, uma influência muito grande da arte mongol e da arte chinesa, naquelas regiões ali. Tá? Para a gente que é do Ocidente, a gente vai ter influência muito maior da região mesopotâmica, que é onde hoje está mais ou menos ali o Iraque, tá? Chega até a Turquia, se eu não me engano. Tá? Então, na arte da antiguidade, a principal arte naquele período, tá? É uma arte voltada para uma cultura específica. É a partir dali que a arte tem uma finalidade de comunicação, tá bom? Então, você vai ver a arte greco-romana tem influência até hoje na nossa vida. Tá? A produção, por exemplo, de estátuas com aqueles corpos musculosos vai ditar o que é um corpo perfeito hoje em dia. É até natural você ver, principalmente o pessoal mais velho, falando: fulano é um deus grego,
ou seja, ele tem traços, ele tem um padrão de estrutura visual, né, daquele período, daquele corpo atlético, tá, aquele corpo olímpico. Então, por este motivo, a arte vai ter um preceito de mensagem, de finalidade, de passar a cultura de um povo, tá? Principalmente, por incrível que pareça, com a criação do alfabeto, que também acontece ali, se eu não me engano, nos Sumérios. Tá? Os Sumérios, eles criam um alfabeto que é muito próximo do alfabeto atual que a gente tem. Bem, depois da arte na antiguidade, a gente vai ter a arte na Idade Média. Tá? A arte na Idade Média, ela agora não vai focar necessariamente na comunicação de uma cultura, na ascensão cultural de um povo, mas ela vai focar na ascensão cultural cristã, de uma religião, de uma ideia. Tá? Então, na Idade Média, é onde tem muita produção artística de arte sacra. Tá? O sacra vem do sagrado. Tá? Então, a maioria das produções monoteístas, advindas do judaico cristão, a gente vai ter na Idade Média. Então, as principais igrejas serão construídas aí, tá? Você vai ter aqueles vitrais que geralmente igrejas católicas têm, né? Que são vários, a construção de um vidro todo que passa um desenho específico. Você vai ter muita produção de arte em barro, tá? Para representar, para simbolizar, por exemplo, a cruz, Jesus Cristo, toda a cultura cristã. Tá? Então, a presença do cristianismo é muito grande, então a influência principal da estrutura visual, da arte, vai ser voltada para o religioso, para o sagrado. Tá? Arte no Renascimento, embora, veja bem, eu coloquei aí os períodos do ser humano, né? Então a gente tem a pré-história, a antiguidade, a Idade Média, a moderna, a contemporânea. Eu coloquei a arte no Renascimento, embora o Renascimento não seja estruturalmente, cronologicamente falando, um período específico. Só que ele tem muita influência na quebra do paradigma sacro, tá? Daquela cultura religiosa. Porque durante o Renascimento, que é ali na Idade Média ainda, tá? Ele vai acontecer ali no finalzinho da Idade Média, mas ainda é a transição da Idade Média para a moderna, você vai ter a produção cientificista, tá? A ideia cientificista é a ideia onde ele tira Deus do centro das coisas, a gente sai de uma ideia teocêntrica e a gente vai para uma ideia antropocêntrica. Tá? Ou seja, agora o sagrado não é tão reverenciado e tão propagado. Agora eu tenho uma ideia onde o homem tem uma importância tão grande que eu preciso estudar mais o homem e produzir mais sobre o homem e menos sobre religião. A arte no Renascimento vai influenciar uma cadeia de coisas, mas o principal é o seguinte: durante esse período, você tem uma produção muito realista. Então, você vai ter produções, por exemplo, trabalhos de anatomia, onde o cara vai desenhar um órgão perfeitamente, vai fazer questão de abrir um corpo, ver como funciona. Né? Existe uma ascensão da ciência muito grande durante o período do Renascimento e a parte artística é muito focada no perfeito. Você tem que desenhar tudo perfeito. A gente vai ter vários quadros que são muito realistas, tá? E vários pintores que também são biólogos, outros são filósofos também, que vão aparecer aí com grande presença. Depois da arte no Renascimento, a gente vem para a arte moderna. A arte moderna ela vem para contradizer a arte renascentista. O que eu quero dizer com isso? Na arte moderna, eu não procuro mais a perfeição, porque a perfeição, segundo o modernismo, é uma coisa inexistente. Então, eu vou fazer caricatura, vou fazer artes que beiram o exagero para fazer uma crítica, tá? Para difundir uma ideia.
Então, você tem aquelas artes que a maioria das pessoas, e eu me incluo nessas pessoas, ela não tem uma compreensão direta do que a pessoa quer fazer ali, mas existe uma ideia, existe um conceito. A gente vai ter vários pintores brasileiros, artistas brasileiros, na fronte, liderando esse trabalho artístico no modernismo. Tá? Por fim, não menos importante, a gente tem a arte contemporânea, que vem desde o século XVIII, né, finalzinho do século XVIII, até o período atual, que é a arte que a gente produz até hoje. Né? Então, por exemplo, uma arte que é do nosso período, é contemporâneo, é o grafite, por exemplo. Tá? E lembrem que grafite e pinchação são duas coisas diferentes. Tá? A pichação é um ato criminoso, segundo lei, e o grafite não. O grafite tem um detalhismo, tem uma finalidade artística de se expressar ali, e tudo é regido dentro da lei. Tá? E principalmente artes produzidas, não com a característica própria, mas a produção digital de arte, a gente pode colocar aí dentro do período contemporâneo. Tá? Dito isto, passando essa cronologia rápida sobre arte, tá? O que a gente quer, o que eu pretendo, o que o módulo pretende mostrar a você é como a mudança da arte ela se dá, mas como ela é importante na comunicação e no desenvolvimento de um povo, tá? Se comunicar bem através de gráficos, de iconografia, de figuras, é importante e pode ser o essencial para, por exemplo, o seu negócio dar certo ou ele dar muito errado. A gente vai ver tantos exemplos que deram muito certo, com uso legal, consciente de arte, a gente vai ver situações que deram muito errado também. Bem, olhando para o nosso módulo agora, tem dois conceitos que a gente tem que separar, tá? Bem, o primeiro é o design gráfico. O design gráfico é o cara que trabalha com a comunicação sem necessariamente ter auxílio da escrita. Ou seja, eu estudo uma área que visa comunicar sem precisar de uma linguagem, tá? Ou melhor, perdão, uma linguagem não, mas uma escrita de fato. Eu não preciso escrever para explicar o que eu quero passar com aquela ideia, tá? O design gráfico pode ou não também ser um desenhista. Se ele sabe desenhar, tá? Seja no ambiente virtual ou no ambiente físico, isso contribui para o trabalho dele. Tá? Isso aumenta, expande as possibilidades dele. Agora, se ele não souber, não have problem. Eu, por exemplo, falando em desenhar em papel, eu desenho tão bem quanto uma criança de 5 anos de idade. Tá? E é capaz de ela desenhar melhor que eu. Mas eu tenho experiência dentro da área de design gráfico, já trabalhei na área e consigo manipular as minhas ideias através de um software, tá? Mas lembrando, se você sabe desenhar, com certeza você começa com um passo a mais dos que não sabem. Mas isso não limita, tá? Bem, o design gráfico, ele vai principalmente trabalhar na área de comunicação impressa, tá? E vai trabalhar também na área de comunicação digital. Todo tipo de arte, desde uma simples logomarca, a um cartão de visita, a um banner, a um outdoor, a um panfleto. Tá? A área de design gráfico é muito extensa mesmo. No web design, que não é o nosso foco aqui, eu vou ter que conhecer o universo do design gráfico, ideia, conceito, a psicologia das cores, iconografia, eu vou ter que ter todas essas informações, mas também eu vou ter que entender de linguagem de programação, tá? Por quê? Porque o web design ele vai trabalhar com banco de dados, hot sites, ele vai trabalhar muito no ambiente web. E para mim trabalhar no ambiente web, eu preciso entender de programação, tá? Então você vai ter linguagem PHP, linguagem ASP, JavaScript e tantas outras aí, tá? Então esse não é o nosso foco, tá? Mas se você pretende um dia trabalhar como web designer,
Antes disso, você precisa se tornar um design gráfico, estudar design gráfico, que é a nossa premissa aqui. Bem, o mercado de trabalho do design gráfico, né? Principalmente mídia digital, mídia impressa, como eu falei, internet e publicidade, empresas de marketing, propaganda, tá? Empresas de telecomunicações. O salário médio do design é até relativamente alto para o nosso padrão, né? A gente tem um salário mínimo que gira em torno de mil e poucos reais, 1.049, e você tem um salário em torno aí de 2.120 reais. Não é um salário alto, mas é um salário satisfatório, né? Bem, a gente tem esses dois conceitos básicos. A gente vai falar sobre método de criação, tá? Ao longo do módulo a gente vai falar como é que eu consigo melhor o meu processo de criação. Eu não sou muito criativo, como é que hum, eu consigo trabalhar isso em mim para me se tornar uma pessoa mais criativa, o que é que eu preciso fazer, como eu preciso pensar minhas ideias. A gente vai falar mais para frente. Mas esses dois pontos a gente precisa compreender bem, porque eles não podem ser pulados, tá? No ambiente profissional, de produção profissional, esses dois pontos têm que ser respeitados, no mínimo, tá? O primeiro é o briefing, tá? Briefing não tem uma tradução literal para a nossa língua, tá? Por isso que a gente vai usar frequentemente essa palavra em inglês mesmo, tá? A palavra que chega mais próximo da ideia do briefing é essa aí, instrução, tá? Instrução. Só que, lembre, isso não é uma tradução literal. Se eu pegar do jeito que a palavra é traduzir, isso não acontece. Por exemplo, se eu pegar a palavra briefing e fazer a separação como a gente faz no português, de prefixo e sufixo, eu não sei se vocês deram isso na escola ainda, eu acho que isso dá no ensino médio, mas em algum momento vocês vão falar sobre isso, fiquem tranquilos. Se eu pegar a separação, a primeira parte aqui da palavra, ela não significa nada a não ser o nome de um queijo, tá? O que não faz sentido para a gente aqui. E fing é dedo, né? Então não faz sentido a união dessas palavras se tornar uma palavra com um sentido. Por este motivo, como o briefing é um processo onde você senta com o seu cliente, tá? E o cliente começa a passar as informações que ele quer. Vamos supor que o cliente ele queira fazer um outdoor para uma campanha do produto dele. Aí ele vai sentar com você e vai dizer, eu já vi tal outdoor, acho interessante, minha empresa trabalha com tais cores, mas eu acho que colocar tal cor vai ser legal. Eu preciso que você passe uma impressão para o cliente X, eu quero que ele pense desta maneira, eu quero que ele seja induzido a visitar minha loja ou visitar meu site. Então, o cliente ele vai passar para você instruções. Ele vai dar a opinião dele sobre o que ele quer, o que ele deseja no trabalho que você vai fazer, e ele vai passar dicas, ele vai dizer com quem ele trabalha, com que a empresa dele trabalha, qual o produto principal, qual é a ideia, qual é o valor da empresa, a gente vai falar disso mais para frente também. Então, ele vai instruir o seu trabalho, por isso que a gente usa a tradução instrução, tá? Depois que eu faço o meu processo de briefing, é o momento de eu fazer o brainstorm. Brainstorm já tem como a gente fazer uma tradução melhorzinha. Brain é uma palavra inglesa que significa cérebro, né? E storm é uma palavra que significa tempestade, tá? Vai ser uma tempestade de cérebro? Não. Tá? Fica parecendo um filme de zumbi, né? Não, a ideia não é essa. A ideia do brain aí, do cérebro, tem a ver com ideias, tá? Então, nesse momento é quando eu sento com a equipe que vai trabalhar, se essa equipe existir, tá? Eu sento com minha equipe que vai trabalhar naquele projeto da empresa
e todo mundo começa a dar tudo que é ideia que vem na cabeça. Ah, a partir do que ele falou aí, a gente podia fazer tal coisa. Ah, a gente podia fazer uma brincadeira com isso. Ah, a gente podia fazer um slogan falando sobre tal coisa. Ah, esse valor da empresa aqui que ele quer passar, por que a gente não faz tal coisa? E aí todo mundo vai dando várias opiniões, tá? A pessoa que está liderando essa reunião, né, esse processo de brainstorm, ele vai anotando tudo, tá? Vai anotando tudo, não deixa passar nada, por mais que a ideia seja muito louca. A pessoa anota, tá? E depois que a pessoa anotou todo o conteúdo, aí sim, no processo de criação, que é mais lá na frente, ele vai ver o que é que se adapta, o que ajusta, se ele faz 2, 3 projetos diferentes para apresentar ao cliente. Então, ele vai depois retirando, encaixando o que serve e o que não serve. Tá? Então, o momento do brainstorm é justamente o momento que todo mundo vai dando sua ideia, vai dando sua sugestão. Nice? A gente tem... Deixa eu só fechar aqui. Aqui. Bem, a gente vai ter... Quando o módulo é presencial, a gente trabalha com, basicamente, um programa que é muito relevante, tá? Só que a gente apresenta outros, para vocês saberem que também existem opções, tá? Bem, o primeiro ícone aqui, ó, esse ícone aqui, é de um software que talvez vocês até conheçam, porque ele é muito famoso. Esse software se chama Photoshop, tá? O Photoshop, a gente tem um módulo que só trabalha o Photoshop aqui, porque a principal premissa do Photoshop é trabalhar com bitmaps, com fotografias, com edição e melhoramento de artes fotográficas, tá? Mas dá também para você usar com a premissa que a gente quer aqui, que é trabalhar com vetorização e imagens em 2D. Dá, mas é mais burocrático para se trabalhar com isso. Ou seja, o software que a gente vai, que teoricamente a gente usaria, que a gente, como a gente está em EAD, a gente vai ter que usar um outro. Mas se a gente fosse usar o do próprio módulo, que o módulo indica, ele é mais direto, porque ele foi feito para trabalhar com vetores e imagens em 2D, o que o Photoshop não foi feito, tá? Mas também é um editor gráfico e talvez seja um dos editores gráficos mais usados, se não mais usado, tá? No mínimo. Note que existe uma identidade visual desse primeiro ícone do PS com esse aqui, ó, o AI. Note que eles têm uma identidade visual, o formato, a fonte, né, que é o tipo de letra. O AI também pertence à mesma empresa do Photoshop, que é a Adobe, tá? O AI significa Adobe Illustrator, tá? O Adobe Illustrator, ele é o concorrente direto desse aqui de baixo, verde, que está em maior, que seria o que a gente trabalharia, que é o CorelDRAW, tá? Então, o concorrente direto da Adobe é o Draw, o CorelDRAW, tá? Que a gente vai trabalhar. Esse software aqui também é do Corel. Note que existe identidade visual. Vai acostumando com essa ideia de identidade visual, tá? Por que, professor? Você está dizendo que existe identidade visual porque o daqui é muito parecido. O PS e o AI são muito parecidos. Esses já não são tanto, tem outro formato. Mas note, aqui eu tenho um balão, tá? Eu tenho um balão com uma máquina fotográfica no meio. Aqui eu tenho um lápis e do lado do lápis eu tenho esse mesmo balão, tá? Então, eu tenho uma estrutura visual presente. Para quem trabalha com arte gráfica, se você vê esse balão, você sabe que é algo voltado para o CorelDRAW. Então, existe uma identidade da empresa já em seus softwares, no ícone dos seus softwares, tá? Bem, esse aqui, que também é do Corel, se chama Corel Photopaint, tá? Ele, teoricamente, é o concorrente do Photoshop. Eu digo teoricamente porque o Photoshop já dominou o mercado. Assim como o CorelDRAW para vetorização e 2D dominou o mercado, embora não tanto quanto o Photoshop, mas geralmente a gente vai usar o CorelDRAW para todos esses trabalhos, tá? Aqui a gente vai ter outros dois que são alternativos,
São alternativas até muito boas. A gente tem esse Azinho inverso aqui, que é o Photoscape, tá? Você encontra, se eu não me engano, até para aplicativos de Photoscape, mas eu acho que é pago, tá? E esse roedor aqui com o pincel na boca é o GIMP, que esse sim é gratuito. É um software que vem da plataforma Linux, tá? Gratuito, meio eficiente. Existe hoje o GIMP e o GIMP 2, e eles conseguem também fazer um trabalho muito bom gratuitamente. Se você tiver computador em casa e quiser testar, você pode baixar o GIMP, ele é gratuito, tá? E você pode usar à vontade. Mas aí, você pode estar me perguntando, pô, professor, o módulo tem um foco de um software, que é o CorelDRAW, tá? E a gente não vai usar o CorelDRAW? Sim. Isso quer dizer que você não vai poder aprender o CorelDRAW? Não, tá? Então, durante essas aulas, enquanto a gente não voltar para o regime padrão de aula, que é o regime presencial, a gente vai trabalhar com aplicativos de celulares, aplicativos alternativos, tá? Então, a gente vai estudar a parte teórica e na hora de aplicar o que eu aprendi, eu vou usar o básico dentro desse software de edição de celulares. Assim que a gente retorna do período normal, que eu acredito que isso não vai demorar, tá? A gente voltar para as aulas presenciais, vocês têm o direito de ter todas as aulas práticas de CorelDRAW. Mesmo que esse módulo já tenha terminado, a gente vai... Pode falar, Marcelo. Professor, e quem tem como testar? Tipo, quem tem como praticar? A aula vai servir tanto para celular quanto para quem tem como? Vai, Tipo, computador. vai. Eu vou dar aula, eu vou fazer as atividades tanto no CorelDRAW, mostrando como é, e depois eu mostro no celular. Tranquilo, obrigado, professor. Quem tiver computador, eu vou até botar no questionário isso para ver a quantidade de pessoas que têm acesso a computador, notebook e quem não tem. Porque se a maioria tiver, aí eu dou um foco maior no CorelDRAW, tá? Eu vou botar, tem uma atividade já que vocês precisam responder, e aí eu vou colocar lá uma das questões para vocês me dizerem se vocês têm acesso ou não. Porque aí vocês podem baixar e instalar no computador de vocês. Tem uma versão portável que é gratuita, que vocês conseguem baixar gratuitamente e instalar no computador de vocês. Eu deixo o link lá para vocês baixarem. Beleza? Mas aí eu vou primeiro verificar a quantidade de pessoas. Só que essa primeira aula a gente não vai usar software, tá? A gente vai ficar só no campo teórico, que a gente precisa entender do básico para começar a fazer qualquer projeto gráfico. Bem, deixa eu transmitir aqui. Falando em CorelDRAW, é o seguinte. A gente tá, todo módulo que a gente vai estudar, o que ocorre é o seguinte. Acho que não só o módulo, tá? Eu sou professor escolar também, tá? Eu não estou dando aula no momento, mas eu sou formado em educação física escolar, tá? Licenciatura em educação física. Eu acho que tudo que a gente vai aprender, seja na escola, seja no curso técnico, tem que ter algum significado para a gente. Tem que fazer sentido. Eu tenho que saber o porquê eu estou estudando aquilo, tá? Por quê? Porque se eu achar ou se eu perceber que o que eu estou estudando não vai ter serventia nenhuma na minha vida, eu perco o interesse sobre aquilo. Tá? Eu separei alguns pontos para você ver a importância e vou falar, inclusive, sobre como isso contribuiu na minha vida, tá? E contribuiu bastante eu saber sobre design gráfico, tá? Sobre comunicação visual. Primeiro, Neumann, pode falar.
É o professor, é que eu estou usando o celular aqui de minha mãe. Aí eu Tranquilo. queria tirar um. Senhor. Esse módulo de design gráfico é o que vem após o inicial, né? No caso. Não existe uma ordem, não. Tá? Porque assim, deixa eu explicar para vocês isso. É até boa a pergunta. O inicial pode ser 3, tá? 3 módulos. Porque é igual faculdade. Depende do horário, depende do número de pessoas que está fazendo módulo, depende do número de pessoas que podem fazer o módulo naquele horário. Então, a grade não é igual escola que é padrão, tá? Que, por sinal, eu, como professor escolar, acho até errado aquele tipo de padrão de matéria. Você ajusta de acordo com a necessidade das pessoas que vão ter aula naquele horário. Então, o módulo inicial pode ser 3. Pode ser o Plataforma Web 1, pode ser o Office 1 e pode ser o Plataforma Web 2. Qualquer um desses 3 módulos são iniciais porque eles falam de coisas mais simplórias, mais simples, mais básicas que vocês precisam entender antes de fazer qualquer outra coisa. Porque vocês precisam aprender a usar ferramentas básicas. Então, qualquer desses 3 é inicial. Depois desses 3, não existe uma ordem padrão, porque os módulos eles não estão linkados diretamente um com o outro. Então, por exemplo, vamos supor que você fez, em vez de design gráfico 1, você estivesse fazendo 2. É só um nome, tá? Porque o 2, você vai trabalhar com ferramenta que não tem vínculo direto com 1, tá? Então, realmente, isso é um erro do nome do módulo, né? Que dá a impressão que você precisa ter uma ordem, do 1 para o 2, do 2 para o 3, mas na verdade, não. Você vai trabalhar com um software diferente em um e um software diferente no outro. Então, esse a gente vai focar em CorelDRAW e em desenho 2D, tá? Enquanto o Photoshop a gente vai trabalhar com desenhos em 3D, a gente vai trabalhar com edição de fotografia, que é totalmente diferente. Então, não existe um roteiro padrão para vocês fazerem um módulo. Vai depender realmente da condição dos alunos e de qual módulo eles podem fazer naquele determinado horário. O que pode ocorrer é que você falar assim, pô, eu quero muito fazer tal módulo. Aí você pode conversar com o coordenador, tá? E dizer assim, eu estou muito interessado em fazer logo tal módulo. Tem como? Aí ele vai ver se esse módulo depende de um módulo anterior ou não. Se não depender, ele já consegue ajustar você no módulo que você tem interesse. Beleza? Mas não existe um roteiro a ser seguido, um caminho de módulo a ser seguido, não. Pode falar. E outra coisa, professor, é que tem 2 aulas que eu estou assistindo pelo celular, ou de minha irmã ou de minha mãe, e tá com nomes diferentes, sabe? Aí, nesses nomes diferentes, tem que avisar no chat que é o aluno que está assistindo pelo mãe ou da irmã? Na hora da chamada, você, quando eu chamar, você me avisa. O que pode ocorrer é o seguinte, às vezes o aluno não fez o e-mail, e aí na hora de entrar no Google Sala de Aula, tá o nome de uma outra pessoa lá. Aí, nesse caso, você tem que me avisar, tá? Porque na hora de dar a nota, eu não vou saber quem é a pessoa. Mas aqui, pelo celular que você está transmitindo, não, porque durante a chamada basta você responder na hora do seu nome, não tem problema não. Mas aí, nesse caso, eu tenho um e-mail próprio, como dizemos assim. Teve umas aulas que eu botei um e-mail de jogo, mas estava tendo com a professora Iris. Ela sabe qual é o e-mail, mas eu não sei se só ela repassou ou se somente ela sabe qual é o meu. Não, vocês vão entrar no nova sala de aula agora comigo, todas as atividades minhas, eu peço para você colocar o nome. É um padrão meu, não é um padrão geral, mas todas as atividades minhas, eu peço para colocar nome. Por exemplo, se tiver um trabalho em grupo, quando me enviar a atividade, no trabalho em grupo tem que estar o nome de todo mundo que é da equipe, justamente para mim não cometer nenhum equívoco. Entendi. Obrigado. Valeu. O que mais quer falar aí que eu não consegui ver aqui? Professor. Oi. O meu tá com o e-mail de minha mãe. No sala de aula? Uhum. Não tem problema não. Aí na hora de mandar a atividade, você coloca seu nome lá que não tem problema não. Tá bom, obrigada. Nada. Bem, por que eu preciso aprender sobre CorelDRAW? Ou melhor ainda, né? Por que eu preciso aprender sobre design gráfico? Tá? Primeira coisa, agregar conhecimento. Tá? Quanto mais você agrega conhecimento, quanto mais você
une um conhecimento ao que você mais gosta, porque, por exemplo, eu sempre gostei mais de biologia. Então, na hora de fazer faculdade, eu procurei uma área que tivesse a ver com a biologia, tá? Eu tentei primeiro psicologia, aí fiz ProUni. Na verdade, o primeiro ProUni que eu fiz, eu peguei bolsa e fui fazer contabilidade. Não me identifiquei com o curso, fui fazer porque eu trabalhava num lugar e a pessoa pediu para mim fazer. Cancelei a bolsa, aí prestei ProUni de novo, aí tirei uma nota bem melhor, inclusive. Tentei psicologia, passaram minha nota, aí eu fui para minha segunda opção, que foi a educação física, porque eu me identifico com biologia. Mas se eu me fechasse dentro de minha bolha e estudasse só aquilo, só sobre biologia, e não fizesse outras atividades, não abrisse meu leque de conhecimento, eu diminuo a capacidade de eu estar dentro do mercado de trabalho. Eu diminuo a capacidade de eu usar uma outra ferramenta dentro de uma área que eu gosto, tá? Então, quanto mais eu entendo de outras ferramentas, de outras áreas, de outros modos de comunicação, para mim, aprender sobre design gráfico contribuiu para melhorar como professor dentro da sala de aula, nas escolas, tá? Porque o meu modo de se comunicar foi outro, tá? Então, primeiro, agregar conhecimento. Toda ferramenta que você aprende alguma coisa. Eu vou dar um exemplo maior. O que fez eu me tornar uma pessoa mais comunicativa, porque eu sou uma pessoa tímida, mas o que fez eu me tornar uma pessoa comunicativa foi jogo, por incrível que pareça, tá? Então, eu conheci o RPG e de tanto eu ter interesse em mestrar, em entender, em jogar, eu fui me tornando uma pessoa muito mais comunicativa, tá? Então, tudo que você faz, inclusive como eu falei, um joguinho que você joga, isso vai contribuir para a sua vida lá na frente, tá? Então, se você tem a oportunidade de aprender novas ferramentas e de aprender novos conceitos, novas ideias, isso já é muito bom. Principalmente se você fizer isso de uma maneira mais desprendida. Porque na escola, o que é que acontece? Você é obrigado a estudar determinadas coisas para tirar uma nota alta, porque você precisa passar. Quando você está estudando a ferramenta que você se permite errar, que você sabe que você não tem aquela obrigação de ser o melhor, como na escola lhe cobra, isso fica mais fácil de aprender. Pode falar, Marcelo. Professor, uma dúvida aqui, rapidinho. Quanto é mais ou menos o valor do Corel? Tipo, a gente vai conseguir... É muito caro. O É CorelDRAW, caro. se você não tiver uma versão anterior, se for a primeira vez que você vai comprar o Corel, tá na casa de 2.000 e a 2.500. Mil? A gente pode até olhar daqui a pouco aqui no site do Corel. Deixa eu olhar logo agora. Eu acho que tá de 2.000 e alguma coisa. E o link que você falou que ia passar, como é que funciona? Eu vou botar na sala de aula. É uma versão que eles chamam de Corel Portable, que é uma versão mais simples, tá? Que não vai ter todas as possibilidades, mas ela é menorzinha e você consegue fazer o básico todo nela. Tá? Entendi, professor. Agora, o Adobe Illustrator, ele é bem mais barato, né, no caso, ou não é? Não, é porque o Adobe ele entrou no mecanismo de mensalidade agora. Antes você tinha que pagar, hoje não. Hoje você faz uma conta Adobe e você paga por mês uma mensalidade e aí você tem acesso aos programas todos. Entendi, Aí valeu. quando você vai... Pode falar. Então, tipo, se no caso eu preferir estudar em casa pelo Adobe, se eu preferir praticar, tem algum problema? Tipo, Você vai ter um módulo que você vai usar só o Photoshop, tá? Então, eu acho que nesse momento é melhor você usar, ou se você não quiser baixar, eu vou mostrar também sites que você consegue usar. Por exemplo, vamos supor que você não tem um Photoshop. Existe esse site aqui, ó, Photopia, que ele é como se fosse um Photoshop online. Ele é muito parecido com o Photoshop, eu não sei se tem a maioria das coisas que o Photoshop tem, porque eu não explorei ele ao máximo, mas a parte do design dele, onde estão as ferramentas que o Photoshop tem, tudo está aí. Então, você consegue trabalhar online. Óbvio que se for uma imagem muito grande, muito pesada, vai travar bastante se você não tiver internet top,
mas ele é praticamente Photoshop. E vai ter um que é praticamente CorelDRAW, e eu vou mostrar isso para vocês. Caso a pessoa não saiba instalar, não queira instalar, eu vou mostrar uns sites que tem como a gente criar projetos a partir dele, como se fosse no programa original. Mas Entendi. aqui, Agora, ó, se você for comprar hoje, ó, R$ 2.435, o CorelDRAW mais novo. Eu estou usando o X7, que é o mais antigo, que é o que a gente tem permissão para trabalhar aqui. Mas o mais novo está de R$ 2.435. Se você já tivesse comprado o CorelDRAW, aí ele dá um desconto bem grande. Aí isso aí deve cair para uns R$ 600, R$ 700. entendi. Valeu, professor. Agora, tipo, o Photoshop também tá funcionando no sistema mensal, né? É mensal. Você tem que fazer uma conta da Adobe, mas aí também você tem acesso a todos os softwares da Adobe, tá? Não só o Photoshop, mas a todos. Eu não lembro, deixa eu ver a mensalidade aqui. Eu não lembro o valor que está o Photoshop. Aí vai incluir o PS aí tudo, né? Vai o Adobe Illustrator, o InDesign. Você tá doido. Deixa eu ver agora. Aqui, ó. Se você quiser para aqui, ó, o Illustrator, que é que é o concorrente do CorelDRAW, é R$ 90 por mês, tá? E aí você tem uma conta lá. O Photoshop também está por 90, tá? O ruim de você, assim, mensalidade é bom porque se é temporário você paga menos, né? Então você não precisa. Agora, se você quer para ele para ficar sempre, aí pode ser que no final das contas, para você manter ele, fique mais caro. Mas aí, Obrigado. valeu. Vamos lá. No segundo ponto aqui, essa aula termina no 9h30, né? No segundo ponto que a gente tem aqui é atualizar-se para o mercado de trabalho. O que isso quer dizer? Hoje, principalmente com essa crise, tá? Que não vem da agora, tá? Já tem uns 2 anos que a gente está em crise, ou mais. Os mercados, eles estão muito mais exigentes. O que isso quer dizer? É que se você só sabe fazer uma coisa, ele prefere contratar o cara que sabe fazer muito mais coisas. Então, se você entra lá e fala, eu tenho um pacote Office, é legal. Você conhece o Excel, o Word e o PowerPoint, beleza. Aí, vem uma outra pessoa e diz, bem, eu tenho um pacote Office, mas eu também sei trabalhar com programas de design gráfico. Pronto, você já ganhou, tá? Por quê? Porque as possibilidades de usar o seu conhecimento é maior para quem tem mais ferramentas, para quem tem um arcabouço de conhecimento maior, tá? Então, muitos trabalhos que eu já passei, eu usei a parte gráfica que eu estudei quando eu estava com, se não me engano, eu fiz o design gráfico, acho que eu tinha 16, 17 anos. Então, quando eu fui para os lugares que eu trabalhei, sempre precisou de alguma coisa assim. Esse desenho aqui está muito ruim nesse documento. Tem como você melhorar? Tal. Se eu não soubesse isso, provavelmente o meu gestor, a pessoa que está acima de mim, ia dizer, é melhor contratar outro, porque eu quero umas coisinhas aqui e o cara não sabe fazer, tá? Então, é importante. O meu primeiro estágio foi na área de design gráfico. Foi numa agência de web design. Mas por que eu estava lá? Porque eu aprendi aquela ferramenta anteriormente. Tá? Isso contribuiu mais para frente para muita coisa. Noções básicas de edição é o terceiro ponto. Tá? Principalmente para você entender por que uma coisa é de um jeito e outra não é. A gente vai entender como é que o mercado se comunica para convencer as pessoas, por exemplo, a comprar. E aí, se você sabe disso, já é até um meio de proteção sua. É entender como uma coisa funciona para não ser ludibriado. Tá? Então, é importante. Desenvolver projetos pessoais, a gente vai ver alguns aqui. Tá? Então, vamos supor que você
que você criou, sei lá, você está com a ideia de criar um projeto aí para algum de engenharia, esses projetos estudantis que a gente faz, né? Se você sabe design gráfico, você consegue fazer o projeto todo, a estrutura, a planta daquilo, pelo programa. E aí, na hora de apresentar, você tem uma estrutura visual para explicar melhor o seu projeto, o que é que você pretende com ele, o que é que ele precisa para ser estruturado, tá? Projetos pessoais, pode ser, sei lá, você quer abrir ou você quer contribuir para a criação de no Grêmio Estudantil da escola, por exemplo. Eu quero comunicar a galera sobre tal evento. E aí, vou escrever aquilo ali numa folha em papel, em preto e branco, num papel ofício e colar nas paredes. Isso não chama atenção de ninguém. As pessoas passam por esse tipo de documento e ignoram, tá? Como é que eu chamo a atenção? Como é que eu consigo me comunicar melhor? Como é que eu chego na galera, tá? Então, qual é a linguagem que eu preciso ter? Então, tudo isso você vai aprender para contribuir nesses projetos. Potencializar projetos de terceiros. Isso é muito simples. Então, vamos supor que sua tia abriu um restaurante ou está pretendendo abrir um restaurante. Ela vai precisar de cardápio, ela vai precisar de banner, ela vai precisar de uma logo, né, de uma marca para ser estampada. Se você entende design gráfico, é você que faz tudo isso, né? E aí você pode lucrar com isso, ou você pode simplesmente contribuir para aquele projeto e porque você vai ganhar de maneira indireta com aquilo, né? Ao mercado de sua mãe precisa, sei lá, de um panfleto com as promoções do dia ou com um sorteio que vai ter e ela quer que a galera compre mais lá. Você vai fazer o banner, você vai fazer o panfleto, tá? E posso garantir que não é complicado, não é complicado, tá? É muito simples, inclusive. Depois que você aprende a usar a ferramenta, você consegue fazer muita coisa, tá? Então, você consegue dar um up, dar um potencial, ou até mesmo economizar um dinheiro de alguém da família, ou até seu próprio dinheiro, porque você sabe fazer aquilo. Você não vai precisar para alguém fazer, e muito menos alguém fazer que nem sabe o que está fazendo. Às vezes, a pessoa entrega uma porcaria e você paga caro por aquela porcaria porque você não sabe fazer, né? É aquele negócio. Se eu não entendo daquilo, qualquer coisa que a pessoa me falar é verdade. Porque eu não entendo, tá? Por fim, não menos importante, ter opções para uso acadêmico e profissional. Eu posso dar 100% de certeza a você que durante meu período na faculdade, né, eu usei muito CorelDRAW, tá? Muito. Porque é o seguinte, os slides que eu fazia, todos os slides, eu fazia o projeto do slide todos no CorelDRAW. Eu não pegava o slide padrão do PowerPoint para fazer minhas apresentações. A estrutura visual era muito organizada, o projeto era muito organizado, porque eu fazia todo ele no CorelDRAW. Então, eu nunca fiz uma apresentação, seja apresentação de TCC, seja apresentação em seminário, seja aula, eu nunca, podem criticar sobre tudo, mas nunca sobre a estrutura visual. Eu sempre tirei nota máxima na estrutura visual, na apresentação, na organização de minhas apresentações, porque eu fazia estrutura visual voltada para aquela apresentação específica, tá? Por exemplo, eu vou mostrar aqui para vocês, eu acho que eu tenho aqui, tá? Espero que eu tenha. Nesse pendrive. Vou olhar aqui. Tenho sim. Eu tenho um seminário que eu dei em uma das matérias que eu tinha na faculdade. Então, assim, esse é um dos projetos. Então, note que não é um modelo padrão, não é um modelo padrão de slide, tá? Óbvio que essa arte aí não foi criada por mim, tá? Mas eu peguei a estrutura dessa arte, peguei o logotipo, tá vendo aqui? Aikido. O logotipo foi eu que falei, pô, qual é a letra que se encaixa melhor para esse tipo de arte marcial?
qual a cor que eu vou usar, como é que eu vou compor a minha... Isso é a capa da minha apresentação, né? Então, peguei o nome de cada um, coloquei ainda com a identidade visual, botei um monte de cor para ficar uma bagunça, coloquei o nome da pessoa, coloquei o que ele vai apresentar, a ordem aí está na ordem de apresentação, tá? Coloquei as imagens de golpes do lado de cada estudante, cada discente que ia apresentar, tá bom? Então, a estrutura visual, ela importa, inclusive, para o entendimento das pessoas do que você está falando, do que você quer falar, tá? A escolha das cores tem que ser precisa, tem que ter um significado, tá bom? Isso contribui para mim, contribuiu muito na vida acadêmica, vai contribuir para vocês na apresentação de escola, quando vocês estiverem na faculdade, ou no curso técnico, ou no tecnólogo, o que vocês escolheram para seguir como trilha acadêmica de sua vida, vai contribuir, tá? Se você tem, vamos supor que você quer fazer engenharia industrial ou engenharia mecânica, vai contribuir? Vai, porque se eu tiver algum projeto, se eu tiver que apresentar uma ideia de estrutura, de maquinário, eu posso fazer toda essa organização pelo CorelDRAW, tá? Bem, vamos voltar aqui para o nosso slide. Isso aqui é um exemplo simples até, tá? É um exemplo simples de um cardápio, tá? No primeiro momento, ele pode até parecer um pouco... Parece que tem muito trabalho aí que foi feito, mas não, tá? É um cardápio bem simples, que está bem organizado visualmente, tá? Não tá aquele padrão de cardápio, ele mudou um pouco o padrão, né? As orientações das coisas, mas está um cardápio simples, um cardápio bonito. E isso é você escolhendo as cores certas e posicionando os objetos nos lugares certos. Já fica um trabalho satisfatório, tá bom? Você tem aí a criação de logomarcas, que é uma das principais coisas que a gente faz no CorelDRAW, tá? Criação de logomarca, porque a logomarca ela precisa estar vetorizada, porque senão ela perde qualidade, a gente vai falar disso mais para frente, tá? A gente tem plotagem, então a plotagem é essa adesivagem em carros, tá? Então, você estrutura, você organiza o material que vai ser impresso para ser plotado pelo CorelDRAW também, tá? Eu tenho que tirar esse efeito do slide, ele trava muito. Bem, aí a gente tem uma planta baixa, tá? Existe softwares específicos para fazerem plantas, tá? Todavia, você consegue fazer isso pelo CorelDRAW também. Então, nesse exemplo aí, vamos supor que o cara é um pedreiro, o cara é um engenheiro civil, o cara trabalha com esse tipo de coisa. Se ele quer estruturar o que ele está fazendo, ele pode fazer a planta ali, inclusive com a quantidade, os metros proporcionais, tal. Ele aí estrutura onde ele vai botar parede, onde ele vai colocar coluna, onde vai ter divisória, porque quando ele tem primeiro o projeto, a chance de ele fazer besteira é pouca. Porque depois de pronto, ele está vendo, ele pode dizer, essa porta aqui ó, vai atrapalhar tal coisa, tá? Ou, se eu colocar minha sacada aí, pode ser que não dê muito certo, porque vai bater chuva, tal. Então, com o uso do CorelDRAW, você consegue fazer planta baixa de uma maneira muito simples, inclusive, tá?
Bem, eu falei sobre engenharia, né, mecânica. A gente tem aí um exemplo bem legal, que é um projeto da construção, do desenvolvimento de um trem, tá? Um trem cargueiro. Então, note que o cara fez a arte por fora da estrutura da fuselagem do trem, né, por fora, e depois ele pega esse mesmo desenho e dá uma perspectiva interna de como ficaria a estrutura do vagão, tá? Por isso que eu disse, às vezes um projeto mecânico de uma bomba hidráulica ou de qualquer outra coisa, você consegue estruturar para demonstrar, para explicar o seu projeto, tá? Bem, saindo dos exemplos e indo para uma parte importante que a gente vai explorar melhor na próxima aula, tá? Mas, basicamente, a gente vai trabalhar no programa com dois tipos de padrão de cores, tá? Como eu falei, é um assunto mais delicado que a gente vai ter uma aula falando mais especificamente como a gente chegou aí. Mas todo design, todo trabalho de design, seja no Photoshop, seja no CorelDRAW, seja no Adobe Illustrator, em qualquer um, ele vai perguntar para você qual padrão de cores que você vai usar. Existe basicamente dois, tá? Existe o RGB e o CMYK, que algumas pessoas também vão chamar de CMYK, tá? No padrão CMYK, a sigla, elas representam cores, tá bom? Então, por exemplo, no RGB é Red, Green e Blue. Então, RGB, tá? Então, é o padrão de cores, de paleta de cores RGB, vermelho, verde e azul. Enquanto o CMYK, ele vai ser, o C é o ciano, que é uma cor muito parecida, muito próxima do azul, tá? Tem o ciano. A gente vai ter o M, o magenta, que é uma cor ali próximo do rosa, do vermelho, fica entre os dois. A gente vai ter o Y de yellow, de amarelo, e o K, ele vai representar a cor preta, tá? É o K de black, né? A última letra do preto é o K, então ele vai representar a cor preta. Sim, professor, mas o que é que isso tem a ver em eu escolher o RGB ou o CMYK? Porque a composição de cores do RGB, tá? Note que a interseção, a união dessas cores, das três cores juntas, tá? Ela vai dar branco. Sim, quando eu juntar o vermelho, o verde e o azul, a interseção deles vai se tornar branco, tá? Eu sei que é bugar muito a mente da pessoa dizer que ela juntando um monte de cor, a parada vai ficar branca. Eu sei, tá? Mas a gente vai ter uma explicação melhor em aulas posteriores, tá? Mas você precisa entender isso. Enquanto no modelo CMYK, a união das cores que eu tenho vai chegar no preto, que é o padrão normal da gente, né? Lembra lá das aulas lá no ensino infantil sua, com tinta guache? Você pegava aquelas tintas, juntava, ia juntando. Quanto mais tinta você colocava de cores diferentes, mais escuro ficava, né? Então, ou se você pegar uma folha de papel, riscar com a caneta azul ela, depois risca com a caneta preta, depois risca com a vermelha. Você vai riscando, você chega muito próximo do preto, né? Então, isso é importante porque se eu escolher o padrão errado, eu não chego nas cores que eu quero, tá? Se eu escolher o padrão errado, eu não chego nas cores que eu quero. Por exemplo, se eu preciso de eu estou fazendo um cartaz, então vou imprimir aquilo, né? Se eu for imprimir, se é documento que eu vou precisar, se eu estou fazendo arte que eu preciso imprimir, eu vou usar o CMYK. Aí você vai me perguntar, sim, mas por quê? Lá na impressora, quando você tem uma impressora colorida, que também imprime colorido, você tem dois cartuchos, né? Você tem um cartucho que é só preto e você tem outro cartucho que é o colorido. O colorido, as cores que a pessoa coloca lá, é justamente amarelo, magenta e ciano.
Então, é a partir da mistura dessas 3 cores que ele vai chegar na cor que você colocou naquele documento. Então, para impressões, eu preciso trabalhar com padrão de mistura de tinta, padrão de tintura CMYK. Foi mesmo, Ana? Mas a gente vai falar dela melhor na próxima aula, tá? Bugou minha cabeça, porque os dois têm as mesmas cores, só muda que a do lado É onde ele meu lado é. esquerdo, a do meu lado esquerdo, aqui tá as cores que estão dentro e as cores que estão fora, juntou, deu branco. Do outro lado deu preto, eu fiquei doida. Isso mesmo. Por incrível que pareça. Porque uma vai trabalhar, a CMYK, que é para impressão, vai trabalhar com tinta. Só que o RGB, ela vai trabalhar com luz. Tá? Quando é que eu uso o RGB? Quando eu vou usar um trabalho que vai ser só para usar em monitores, em telas, tipo uma arte para me publicar no Instagram, que eu estou fazendo para minha empresa. Eu vou fazer em RGB. Por quê? Porque a tela do seu monitor trabalha com iluminação. Não existe tinta lá dentro, só existe luz. Ou seja, ou eu aumento a iluminação, ou eu diminuo a iluminação para chegar na cor que eu pretendo chegar. Por isso que se eu pegar meu monitor, seja de computador ou em casa, e ficar aumentando a iluminação dela, se eu aumentar muito, a tela fica toda branca. Então fica um brancão na tela. Agora, se eu pegar aquele monitor, aquela TV e desligar, ou seja, tiro a luz dela, a TV fica toda preta. Por quê? Porque eu não tenho luz. Tá? Fique tranquilo que próxima aula a gente vai falar sobre teoria das cores. E aí a gente explica melhor, dá exemplo, usa o programa para dar exemplo, inclusive. Tá? Podem ficar tranquilos. Professor, Oi. quando outras aulas presenciais a gente vai pegar o módulo? Não, vocês já podem pegar o módulo. Vai ter o módulo, o PDF já está no nosso Google Sala de Aula. Eu já mostro para vocês. O PDF já está no nosso Google Sala de Aula, tá? Vocês podem usar o PDF. Mas quando o módulo físico chegar aqui, vocês podem vir pegar ou algum... Eu vou avisar e vai ficar disponível para vir pegar aqui, tá? Quando chegar, a gente vai poder ir aí pegar? Vocês vão poder vir aqui pegar. É porque a instituição, ela está aberta, tá? Ela não está tendo aula... Qual o código do Google Sala de Aula? Eu vou mostrar aqui para vocês daqui a pouco. Bem, note o seguinte, ó, o padrão RGB e o padrão CMYK. Eu não sei se na casa de vocês, pelo celular, porque existe influência, tá? Quem gosta de jogar, quem é gamer, principalmente de computador, vai entender o que eu estou falando. Você pode ter a melhor placa de vídeo possível. Se seu monitor é fuleiro, você não vai ver tanta perfeição, tá? Acho que dá para fazer essa analogia com TV também. Se sua TV pode ser imensa, se a resolução dela é baixa, você não vai ter uma qualidade alta, tá? Então, o que é que acontece? Aqui eu tenho uma imagem com padrão de cores RGB e você vai ver que, como eu trabalho com luz, com iluminação, a cor é muito mais viva, é muito mais forte. Eu tenho uma tonalidade, por exemplo, de vermelho muito maior durante a iluminação. Pode falar, Cássio. Não, foi mal, apertei errado aqui, foi mal. Tranquilo. A segunda parece muito mais natural. Sim, sim. A segunda, você não... Mas o problema é o seguinte, no CMYK, você não tem uma paleta tão grande de cores, ou seja, você não chega em várias tonalidades como você consegue chegar no RGB. Mas, em compensação, por se tratar de um padrão de cores que tem menos iluminação, você tem esse tom mais real das coisas, tá? Todavia, qual é o problema, então, de eu fazer um trabalho em RGB que eu vou precisar imprimir depois? Às vezes, na sua tela, você colocou, por exemplo, um tom de laranja que você achou, pô, esse tom tá massa, tá dando um contraste legal. Quando você vai imprimir, a sua impressora, a tinta não chega naquela cor
que você colocou no trabalho. Ela aí vai mudar para uma cor mais próxima. E pode ser que ela mude para uma cor que não tenha nada a ver com o que você queria. Então, às vezes, um negócio você acha que vai ficar mais com um brilho maior, com uma cor mais viva, quando imprimir, sai uma cor totalmente morta. E aí você estragou o seu trabalho todo. Porque a impressora não chegava naquele tom e ela teve que trocar por um tom que ela achou que era o mais próximo. E às vezes o mais próximo é horrível. Tá? Então, para evitar esse tipo de coisa, porque quando você vai imprimir, por exemplo, um flyer, né, um panfleto desse que o pessoal fica dando na gente na Lapa, no meio da rua, para mim, imprimir aquilo, geralmente eu imprimo 1.000, 2.000, 5.000, 10.000. Então, se eu faço um trabalho que vai imprimir 10.000 cópias errado, 10.000 cópias com cores ruins, com cores estranhas, eu estou tomando um prejuízo muito grande. E por que não faz um teste em um primeiro? Mas é porque se você sabe o padrão que você deve usar, não precisa desse teste. Então, se você precisa imprimir, você sabe que o padrão de cores é o CMYK. Se você colocou RGB e cagou o trabalho, aí não tem nada a ver com o teste. Tem a ver com você não ter prestado atenção na hora de criar o documento no início. Agora, tem lógica o que você está falando, quanto a eu saber se a proporção está legal no papel. Então, todo trabalho artístico que você precisa de uma demanda alta, você recebe um teste antes da gráfica. Ou, pelo menos, a gráfica tem que lhe mandar o primeiro exemplar, né? O teste. Mas isso aí é um erro teoricamente besta da gente escolher o padrão errado, tá? Mas de tanto eu repetir que RGB é para monitor e tela e CMYK é para impressão, e eu vou ser chato nisso, vocês não vão esquecer mais nunca na vida de vocês, tá? Podem ficar tranquilos. Bem, antes de abrir o programa aqui, vamos falar sobre o seguinte. Basicamente, a gente, na parte de design, nos programas de edição, a gente tem dois tipos de imagem, tá? A gente vai ter o bitmap e a gente vai ter o vetor, tá? O foco desse módulo é com vetores, tá? Enquanto o foco do Photoshop vai ser com o bitmap. Mas a gente precisa entender, pelo menos, o que significa cada coisa. Vetor é o que você provavelmente vai ensinar, vai aprender no ensino grau. O vetor é uma expressão matemática que, de maneira simplória, tá? Eu não sou da área de exatas, eu sou da área de humanas, então posso cometer um equívoco. Mas, de maneira simplória, vetor é a minha ligação de um ponto X ao ponto Y, de um ponto A ao ponto B. A ligação de um ponto ao outro, de uma linha direta, uma ligação direta, é um vetor, tá? Eu sei que a palavra vetor, a gente vai ter outras definições para ela em outros campos de atuação, tá? Então, por exemplo, na biologia, quando a gente está falando de... Pronto, sobre a pandemia, né? A gente está falando de doenças infecciosas, quando a gente chama vetor, a gente está dizendo que aquele é o foco de transmissão. Então, eu identifico o vetor para isolar ele, para que ele não transmita. Mas, em design gráfico, a gente vai usar a definição matemática de vetor, que é a ligação do ponto A ao ponto B, tá? Uma ligação de uma linha a partir de um ponto, de dois pontos. Já o bitmap, tá? É a construção de uma imagem através de pixels, através dos quadradinhos, tá? Bem, aí você vai me perguntar, professor, então por que tudo não é em vetor, então? Porque nem tudo dá para você vetorizar, tá? Ou pelo menos não com qualidade. Toda foto que você tira no seu celular, toda foto que você tira em sua máquina digital, ela é constituída de pixels. Por isso que a qualidade de sua câmera é medida em megapixels. É a quantidade de pixels que compõe aquela fotografia que você tirou, tá?
é a quantidade, de maneira bruta, é a quantidade de quadradinhos que constrói aquela imagem que você tirou, tá? Então, teoricamente, quanto mais quadradinhos compõe a imagem, melhor vai ter a resolução daquela imagem, tá? Mas aí, por que a câmera não tira foto em vetor? Porque não dá para tirar foto em vetor, tá? Porque uma fotografia é nada mais, nada menos do que a luz que incide sobre o que eu estou tirando foto. Então, e a luz, ela vai ser de maneira direta, indireta. Então, você vai ter vários tons de iluminação naquela fotografia. E cada quadradinho vai dar esse tom, tá? Então, lembrem, eu vou mostrar isso mais para frente, tá? Mas se você pegar uma imagem de uma foto de um celular fuleiro, você já vai ver que ela já fica meio estranha, meio borrada. Se você começar a aproximar a imagem, você começa a ver cada quadradinho que aquela imagem é composta. Quando está distante, não. Né? Quando ela está no tamanho padrão dela, você está vendo ela com certa distância, ela parece que está ok. Mas quando a gente começa a aproximar a imagem, o que acontece é que você começa a ver, ele começa a mostrar cada quadradinho, cada cor, cada luz daquele quadradinho. No Samsung acontece muito isso nas fotos. Do Ainda Samsung. mais quando você pega e posta no Facebook. Aí fica muito desfocado e dá pra perceber isso. O Instagram faz isso também, né? Às vezes você vai postar uma foto, aí você tem uma opção, por exemplo, de aproximar ou de girar a foto, aí ele caga a sua foto toda, perde uma Perde muita qualidade. porque ele diminui para não pesar no servidor. Mas a gente também vai fazer testes, tá? Eu estou passando o assunto por cima para a gente entender o básico, mas a gente vai testar, a gente vai pegar a imagem, a gente vai aproximar. O vetor não acontece isso, principalmente porque vetores são desenhos em 2D, tá? Então, quando eu faço a vetorização, por exemplo, de algo, eu transformo, eu pego a imagem em bitmap e transformo ela numa imagem vetorizada, eu não tenho mais a composição da imagem por quadradinhos. Eu tenho uma ligação de pontos diretos na imagem, então eu não tenho perca de qualidade. Eu posso aproximar o máximo possível, eu não vou ter, a minha perca de qualidade é zero com vetores, tá? Próxima aula a gente já vai fazer um trabalho desse, vocês vão ver. Outra palavra que você vai ver em celulares, em máquinas e nos programas é o DPI, tá? Dots per inch. O DPI é o pontos por polegada, ou seja, a quantidade de pixels, né, por polegada na imagem. Polegada é uma... com certeza vocês sabem disso, tá? Eu só estou... beleza. Eu só estou dando uma explicação melhor. É que polegadas é uma métrica usada muito nos Estados Unidos. Os Estados Unidos usa muito polegada, usa muito pés, usa léguas, né? Então, é só um tipo de métrica. A gente usa aqui polegada basicamente só para tamanho de monitores, né? Então, o monitor tem X polegadas, meu celular tem X polegadas. Mas é uma métrica que a gente usa e ele é baseado na quantidade de quadradinhos que tem por polegada. Ou seja, quanto mais pixelzinhos eu vou ter em uma polegada da imagem, melhor é a resolução, menor é a chance de eu perder a resolução daquela imagem. Tá? Bem, deixa eu mostrar para vocês o Google Sala de Aula logo, para vocês poderem entrar. Vou deixar grandão aí, mas quem quiser pode já anotar ou tirar um print da tela, tá? Ou, de qualquer maneira, eu vou, hoje mais tarde, quando eu chegar em casa, porque eu dou uma aula em cima da outra aqui, tá? Quando eu chegar em casa, eu mando no grupo de WhatsApp de vocês, tá? Mando no grupo o código para quem não puder anotar agora, quem estiver ocupado. Eu mando no Google Sala de Aula, mas vocês precisam entrar ainda hoje no grupo aí, tá? Porque a atividade vai estar lá.
Falando em contato, é o seguinte. Eu voltei de férias há pouco e logo quando eu voltei de férias, eu fui roubado no ônibus, tá? E o cara levou um dos meus celulares, que é o celular que eu tinha o chip e tinha meu WhatsApp. Como está tudo fechado, eu não pude recuperar meu número ainda e eu estou sem o WhatsApp, tá? Então, se você precisar se comunicar comigo no horário que eu não esteja na SEDASP, é só pelo Instagram, tá? Só pelo Instagram. Eu vou deixar o contato aí. Se alguém tiver uma dúvida na hora, manda uma mensagem lá que eu respondo. Agora, se for um horário que eu esteja no dia do SEDASP, manda lá no grupo que o coordenador me avisa, aí eu respondo vocês por aqui mesmo, tá? Agora, como eu falei, rolou uma dúvida. Uma hora dessa, o SEDASP não está aberto, aí só pelo Instagram, tá? Professor, Oi. mas qual horário que o senhor está no SEDASP? A gente, dia de semana, até às 5, tá? Até às 17 horas. E dia de sábado só até meio-dia. Ah, tá bom. Bem, a gente tem nossa primeira atividade, que é mais uma atividade de fixação, de revisão, tá? Aqui eu já postei o módulo, então, ó, se você quiser baixar o módulo já para dar uma olhada, tá? O módulo é muito bom para consultar. Tem algumas atividades legais também. O módulo está aqui já, tá? Essa aula de fotografia e de tratamento de imagem é uma aula que geralmente a gente não dá mais no módulo, tá? Porque vocês vão falar disso no Photoshop. Por isso que hoje eu não falei sobre fotografia e tratamento de imagem. Mas, todavia, se você achar, pô, professor, mas eu queria saber ângulo, sobre ângulo, como fotografar melhor, tal dica, a gente eu pego uma aula, falo só sobre isso, se a gente quiser. Mas geralmente a gente não fala. No lugar dessas aulas, lá na frente, eu dou aula de duas coisas muito importantes, que é branding e bitmark. Muito importante mesmo. Que vai contribuir para a sua vida profissional como um todo, não só para design gráfico, tá? Mas se quiserem, a gente faz essa aula. Estudo em casa direitinho para me atualizar e faço a aula. O que vai ser liberado já já, daqui a 3 minutos, é a... Vou fazer sim, vou fazer. Essa aula termina às 9h30, né? 9h30. Vou fazer já já. E a atividade já está aqui, a atividade de fixação. É um questionário básico, tá? Tem uma pontuação que vocês recebem logo de imediato. A única coisa que eu vou colocar aqui que eu não coloquei é a pergunta se você tem computador ou não. Vou até editar aqui. É para fazer hoje? Não, toda a minha atividade vocês têm até sexta-feira para fazer. Eu vou fazer hoje. Mas essa é bem simples, bem rápida, porque a primeira aula eu não quis explorar nada não, tá? Eu só vou adicionar aqui. Justamente porque é rápida, já deixa a gente logo livre, porque na outra eu fiquei entupida de atividade e nessa daqui eu não vou ficar, não. Faz isso mesmo, não. Foi porque assim, eu não estava participando das aulas. Aí eu fiquei entupida de atividade. Você pegou depois, né? Pode falar, Cássio. Eu não gosto muito de aula online, não. Eu prefiro presencial. Eu também. Até para tirar dúvida de Sei lá, vocês é porque melhor. eu acho que eu pratico mais, então é mais fácil de eu aprender. Não que seja difícil online, porém, eu não acho tão bom. Pronto. Vou botar obrigatório, mas isso aqui não vale ponto não. Só faltava adicionar isso mesmo, porque aí vocês respondem lá se vocês têm acesso a computadores ou notebooks para focar. Bem, vou fazer a chamada de vocês. Adrian, tá aí?
Adriano Jesus, tá aí? Eu tenho uma leve impressão. Eu tenho uma leve impressão que essa galera era a galera que tinha aula 2h30. Provavelmente eles esqueceram da aula da coisa de manhã. Eu sou de 2h30, eu quase esqueci hoje. Eu acho que tanto a Adri quanto o Adriano é de 2h30. E ele... Qual o nome? 2h30 não, meio-dia. A aula dele era meio-dia e até 2h30. Ah, sim. Adriano tá aí? Beleza, Adriano. Alexandre. Alexandre tá entre nós? Ana Clara. Eu. Valeu. Beatriz Almeida. Beatriz Florencio. Beatriz tá aí, não? Aqui. Valeu, Bia. Bruna Lopes. Bruna tá aí? Carlos Henrique. Valeu. Cássio. Presente. Valeu. Cleiton. Daniel. Franciele. Gabriel de Oliveira. Gabriel Pereira. Aqui, Adriano. Valeu. Gabriela Marques. Giovana. Gisele Campos. Gisele Cerqueira. Jasmine. A Jasmine foi a que perguntou a chamada, né? João Vitor. Eu. Valeu. José. Um negócio. José tá aí? Não. Kaique Jesus. Caroline. Ixi, essa foi mais grande, né? Caroline tá aí, não. Laisa. Tô aqui. Valeu. Lohane. Luana. Lucas Rian. Maiara. Valeu. Marcelo Augusto. Tô aqui, professor. Valeu. Marcos Vinícius. Maria Eduarda. Maria Luísa. Presente. Valeu. Micael. Aqui. Também tá chamando, botaram um monte de gente aqui. Moisés. A turma tá enorme. E digo mais, esse Moisés também era de meio-dia. Eu acho que a galera deve ter esquecido. Não, professor, eu falei isso porque você chamou. Aí, ó, primeiro, a maioria não. Eu acho que a maioria não tá. Você chamou aí várias pessoas e ninguém respondeu. Eu chamei já
30 E já pessoas. tem um Só tempão que tem você tá 18 chamando. pessoas. Nislane, tá aí? Achava que a aula Já tá era de 7 terminando. horas até meio-dia. Que é isso? Raíssa, tá aí? Tiago, Eu, professor, estou presente. Thiago Carvalho, né? é isso mesmo. Vanessa. Agora, eu acredito que teve gente que não me respondeu. Porque Professor, só por que, teve. tipo, sempre quando vai fazer um módulo diferente, geralmente eles mudam de horário? É porque é ajuste de turma. Porque, por exemplo, às vezes a turma que você está, tem uma galera que já fez o módulo que você vai fazer naquele horário. Então, aí aquela turma tem que desfazer e ir mudando para os horários que Mas, tem no tipo, não módulo. me avisaram, só me avisaram porque eu perguntei. Você não Tipo, foi incluso no grupo? não, eu tô no grupo, mas só me avisaram em cima da hora. Ah, entendi. A pessoa criou o grupo e não mandou a mensagem lá do novo horário. Não, eu perguntei, acho que é pra Harold. É a área de mesmo. Eu perguntei qual era o horário que eu tava. Aí ele disse que eu tava às 7 horas. Aí, tipo, só que ele não tinha me falado antes que ia mudar de horário. Ah, entendi. Eu tava pela tarde. É, pode ter ocorrido isso mesmo. Ô, pessoal, é o seguinte. Eu não sei quem, mas alguém ficou sem me responder aí. Tem alguém que está aí que eu não chamei? Porque para mim aqui só me responderam 14 pessoas. Eu não vi você chamando, acho que Iris, Não que me é com chamou. Não chamou eles, não? Y. Iris. Iris, me diz seu nome completo. Iris Brito Costa, só que é com Y no início. Beleza. Também Laísa, eu acho que não. Não, acho que lá. Lais eu chamei. Ela tá aí, é? Tô aqui, tô aqui. Laísa me respondeu. Bem, deixa eu só conferir aqui, que eu acho que alguém foi dormir e deixou aberto aí, né? Eu queria fazer isso. Vergonha? Todo mundo. Tem vergonha não, né, Ana? Não, tá todo mundo com sono, não é só eu. Pergunta a um por um aí, você vai ver. Confesso que Eu fiquei eu assustado. confesso que peguei no sono aqui uma parte, mas depois Todo eu mundo vai assisti de te novo. responder. Todo Era mundo vai te 7h45. responder que quer dormir. Quando eu entrei na aula, era 7h45. Eu falei, meu Deus, eu tô atrasado. Eu coloquei ainda despertador. Aí, quando eu fui ver no grupo, o professor também atrasou a aula. Eu, ainda bem. Eu nunca acordo. Sempre quem me acorda é meu pai. Pelo menos sinceridade vocês têm, né? Isso não fala. Ah, né? Me diz o seguinte, quem é... Eu estava vendo aqui agora. Juliano. Acorda, Juliana. Quem é Maria Juliano? Luísa também saiu agora. Ô, Juliano, você tem como se comunicar comigo ou você tá com esse nome, mas é uma outra pessoa? Galera, quem eu chamei tá liberado já, tá? Até sábado, faça a atividade, tá bem simples, tá? E qualquer Tchau. dúvida, só é mandar lá que eu respondo, beleza? Valeu, Brigadão, professor. bom sábado. Professor, Oi, Vai. e meu nome tá na chamada? já incluí já. Obrigada. Valeu, galera. Tchau. Se possível, manda seu nome aí, tá? Beijo no coração de vocês.